Salve, gente, professor Vitor Coelho na voz. E hoje, uma aula muito importante, a quinta aula do nosso mini curso de função, uma aula muito importante, tá bom? Vamos dar uma pausadinha em função do primeiro grau, do segundo grau e tal, para falar de função par e ímpar. O que é uma função par, o que é uma função ímpar. Fechou? Então, se você está mais interessado, se inscreve no canal para conferir mais conteúdo como esse, fechou? Compartilhe o vídeo e curte, por favor, hein? E se você quer saber mais de função par e ímpar, chama a vinheta e vem comigo. Então vamos lá, gente. Função par. Seja a f, uma função de a em b, tá o quê? F de x é igual a f de menos x. Ou seja, a função par é aquela na qual números opostos têm a mesma imagem. Ou seja, se eu fizer f de 2 e f de menos 2, vai dar a mesma coisa. E nesse caso, o gráfico da função é espelhado no eixo y, certo? Como assim, professor? Me explica, explica. Vou te dar um exemplo. Ó, por exemplo, vamos responder essa pergunta do exemplo. F de x igual a x quadrado é uma função par? Vamos ver. Vamos testar com 1, com menos 1, sei lá. Então, f de 1 é igual a 1 ao quadrado, que é igual a 1. F de menos 1 é igual a menos 1 ao quadrado, que é igual a 1 também. Certo? Isso é só um exemplo. Não significa que deu certo com 1 que sempre vai dar certo. Então, vamos fazer de uma maneira geral. Vamos fazer com x. F de x é igual a x elevado ao quadrado, que dá x ao quadrado. E f de menos x, f de menos x dá menos x elevado ao quadrado. Isso é menos x vezes menos x, que dá menos com menos dá mais, x vezes x, x ao quadrado. Deu a mesma coisa? Isso é a mesma coisa disso aqui? É a mesma coisa. Então, f de x igual a x ao quadrado é uma função par. E aí, o que eu falei aqui? Voltando. Eu falei que o gráfico desse tipo de função par, é espelhado no eixo y. Ou seja, o gráfico é igual. Eu vou tentar fazer o mais parecido possível, tá, gente? De um lado e do outro do eixo y, certo? Não ficou igual. Vou voltar, tá? Vou tentar fazer o mais igual possível, vocês vão me entender, tá bom, gente? Estou fazendo na mão, tudo mais. Então, o gráfico desse lado tem o mesmo valor para os dois x aqui, ó. Então, vamos supor que aqui seja menos 1 e que aqui seja 1. É o mesmo valor, certo? Apesar de estar um pouquinho torto, é o mesmo valor. Se aqui for 8 e aqui for menos 8, eles vão ter o mesmo valor, entende? Então, tanto de um lado quanto do outro do gráfico tem o mesmo valor. Isso é uma função par. Beleza? Vamos lá para a função ímpar. A função ímpar é desse jeito. F de A em B está o quê? F de x é igual a menos f de menos x. Ou seja, a função ímpar é aquela na qual números opostos têm imagens opostas. Ou seja, por exemplo, se f de 2 é 4, f de menos 2 é menos 4. Tudo bem? E o gráfico dessa função é espelhado em relação à origem. Por exemplo, f de x igual a x é uma função ímpar? Já te adianto quem é. Tá? Então vamos testar. F de 1 é igual a 1, f de menos 1 é igual a menos 1. Mas não vale, lembra? Não vale fazer só com o número e achar que vale para todos. Então vamos fazer no geral. F de x é igual a x, f de menos x é igual a menos x. Ou seja, números opostos têm imagens opostas. E aí, como que fica o gráfico disso? Como eu falei para vocês, fica espelhado em relação à origem. Então, não é um lado e o outro, é diagonal. Um lado, o terceiro quadrante vai para o primeiro quadrante, segundo quadrante vai para o quarto quadrante. Fica algo parecido com isso aqui. Então, são diametralmente opostos, certo? Então, se aqui for o 1
né? Aqui foram no mesmo ponto, só que no outro diâmetro, né? Vai ser o menos um. Tudo bem? Beleza, gente. Então, de função par e função ímpar, de teoria, é isso, beleza? Esse é um desafio que eu quero deixar para você pensar, tá? Eu vou resolver esse desafio em uma outra aula. Na verdade, vai ser só o desafio, então vai demorar 1 minuto o vídeo, mas é numa outra aula que eu vou fazer. É incrível, tá? Esse desafio. Pensa aí, pausa, tira print, o que você quiser, e pensa nesse desafio. Qual é a única função do mundo que é par e ímpar ao mesmo tempo? Beleza? Vou te deixar pensando aí. Em um outro vídeo eu mando para vocês. Fechou? Então, muito obrigado pela companhia. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, que o YouTube não está mandando vídeo. Vou deixar mais uns vídeos aí no final. Inclusive, está passando um agora, tá bom? Aqui em cima. E é isso. Muito obrigado pela companhia. Qualquer dúvida, manda no chat para nós. E é nóis. Beijos e tchau.